Queridos, nós vamos dar início hoje oficialmente a uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. O tema dessa série é Daniel em 3 tempos, passado, presente e futuro. E eu garanto que isso não tem nada a ver com os recentes eventos de comentários desajeitados sobre o Apocalipse, tá? Não tem nada a ver, eu já tinha definido isso como presbitério, depois o evento aconteceu. Algumas pessoas perguntaram, tem relação? Não tem relação nenhuma, tanto que Apocalipse vai ser estudado, mas não agora, ok? Então nós vamos trabalhar o livro de Daniel, e o tema específico da mensagem de hoje é Contrafluxo, Fé no Exílio. Nós vamos falar um pouco sobre o primeiro capítulo de Daniel, mas eu vou introduzir essa série para vocês antes. Claro, irmãos, falar de final dos tempos, escatologia, falar de Daniel é falar de escatologia. Escatologia é uma palavra muito técnica, né? Muito teológica, eu preciso explicar o termo antes. A palavra escatologia, gente, vem do grego escaton. Logia, estudo, escaton, últimas coisas ou últimos eventos. Então, todas as vezes que você vê um teólogo falando de escatologia, ele está falando do estudo das últimas coisas, ou dos últimos eventos. Naturalmente, quando a gente fala de escatologia, a gente fala também de um estilo de literatura, um estilo literário específico na Bíblia. Sim, gente, a Bíblia é um livro que possui vários estilos literários, vários. Então, você tem poesia, você tem livros de sabedoria, você tem livros que são mais poéticos, narrativas, e você tem também o estilo apocalíptico, que é um jeito específico, uma linguagem específica que nós encontramos na Bíblia. E, por incrível que pareça, não é uma exclusividade do livro de Apocalipse. O termo Apocalipse, em grego, significa revelação. A linguagem de uma revelação derradeira, uma revelação escatológica para os últimos dias, esse tipo de linguagem que usa a linguagem profética sobre o futuro e imagens simbólicas muito fortes, presentes em textos que a gente encontra em Apocalipse, também são presentes em outros textos do Antigo Testamento. Daniel, de fato, nós poderíamos até dizer assim, é quase como uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento. Toda a linguagem que a gente encontra, ou pelo menos grande parte da linguagem que nós encontramos em Apocalipse, lá no final da Bíblia, ecoa muito do que já foi dito e revelado pelo profeta Daniel. Sim, gente, eu estou falando aqui de um livro que se encontra no cânon protestante. O que é o cânon protestante? Gente, a palavra cânon quer dizer vara de medir. É uma expressão usada na teologia para descrever os livros que se encaixaram numa régua, num critério, para serem colocados aqui na Bíblia como livros de autoridade inspirados por Deus. Como vocês sabem, a Bíblia católica, ela possui alguns livros a mais no Antigo Testamento. Livros que foram compostos por judeus. O que é irônico é que, apesar de terem sido compostos por judeus, esses livros não foram colocados nem na Bíblia dos judeus. Porque eles mesmos não consideram tais obras canônicas. 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, que são alguns dos livros considerados deuterocanônicos, é o nome que se dá técnico para se referir a essas obras. Independente disso, a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento dos judeus, tem exatamente os mesmos livros que nós temos no nosso Antigo Testamento protestante. Qual é a única diferença? Não é a quantidade de livros, a única diferença é a ordem dos livros. Só essa que é a diferença. Então, por exemplo, Daniel se encontra na nossa Bíblia como o primeiro livro daquilo que nós chamamos dos profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, são chamados assim, não porque eles são mais importantes ou de maior relevância, mas sim porque eles produziram obras maiores. Por isso chamados de profetas maiores, não por causa da dignidade ou por causa do valor, porque é óbvio, profecias menores têm valor para nós equivalentes a dos profetas ditos maiores, ok, gente? Bom, Daniel é o primeiro dos profetas menores, mas no cânon dos judeus ele não aparece posicionado entre os profetas. Ele aparece num conjunto de livros que os judeus chamam de escritos, junto com crônicas, com reis, com Esther. Inclusive está depois do livro de Esther, no cânon dos judeus. Então é importante fazer essa distinção para você localizar. Uma curiosidade, muitos sabem disso, que a língua que foi utilizada para receber e escrever o Antigo Testamento é, obviamente, a língua hebraica. Isso é conhecido. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento predominantemente em hebraico. Por que eu falei predominantemente em hebraico? Porque existem pequenas exceções. Uma delas é justamente o livro de Daniel.
Daniel não foi escrito totalmente em hebraico. Ele tem um bloco em hebraico, um bloco em aramaico, e depois o hebraico volta de novo. Vou citar as referências. Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, em hebraico. Do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, aramaico. E depois, do capítulo 8, verso 1, até o final do livro de Daniel, o hebraico voltou de novo a ser a língua do livro. Gente, quando você pega o livro, o texto hebraico propriamente dito, e você manuseia o texto de Daniel, visualmente, para um leigo, parece tudo igual. Mas quem conhece o hebraico sabe que não é. Principalmente no texto aramaico. Existe um jeito específico, palavras específicas, é uma língua completamente diferente. A única exceção é que as letras são parecidas. O hebraico e o aramaico possuem, hoje, caracteres iguais, mas as palavras totalmente diferentes. E aí você me diz, por que o aramaico? Gente, porque o aramaico era a língua da Caldeia, ou dos caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônicos. Estou falando aqui da Babilônia. Os antigos caldeus, eles falavam a língua aramaica, que, por incrível que pareça, é uma língua semita, tanto quanto o árabe e quanto o hebraico. Detalhe cultural importante antes da gente navegar nessa obra. Claro, essa obra ela cobre um período de tempo muito específico. Nitidamente, Daniel começa com a ascensão do Império Babilônico, que é a vitória de Nabucodonosor sobre o Egito e a Assíria. Então, o Império Assírio está saindo do cenário do mundo antigo como império hegemônico, e quem surge no lugar é o Império Babilônico, que estende o seu governo durante alguns bons anos, até a derrocada do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa, o Império Persa, que tem um papel muito importante, e o livro, inclusive, testemunha Daniel na corte babilônica, da ascensão de Nabucodonosor até a sua queda, quando o rei Ciro surge como representante do Império Persa. Qual era o propósito desse livro? Qual era a finalidade dele? Bom, o autor, a gente tem indicadores que Daniel participou ativamente da compilação e da produção de grande parte da obra. Não dá para afirmar que ele foi o autor definitivo e único que participou dessa obra, mas é importante destacar que a finalidade da obra, evidentemente, é consolar, atenção para isso, consolar os judeus que estavam exilados na Babilônia. Consolar em qual sentido? No sentido de oferecer para esses israelitas, apesar de toda a perplexidade, dor e angústia de você estar e ter sido arrancado da sua própria terra, a noção de que, apesar de tudo, apesar de Israel estar sob julgamento divino, sim, gente, o exílio foi um julgamento divino, que Deus anunciou e avisou por Isaías, por Jeremias e por outros profetas que Israel experimentaria se continuasse nos seus caminhos. E, de fato, o grande exílio aconteceu. E agora? Deus nos rejeitou? Deus abandonou o seu povo no cativeiro? E agora? Não há mais nenhum plano de Deus para nós? Ao contrário, em Daniel, evidentemente, apesar do duro julgamento, Deus, gente, continua conspirando sua vontade, mesmo diante de um cenário aterrador, como era o choro e o pranto dos exilados de Israel, ou de Judá, na Babilônia. Me lembro aqui, inevitavelmente, do Salmo 137, verso 1, um salmo que a gente chama Salmo do Exilado, ou Salmo do Cativeiro. Olha o tom de lamento, né? Às margens do rio da Babilônia, ou dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É a saudade da terra, a saudade de casa, a saudade do templo, a saudade das famílias celebrando as grandes celebrações, os grandes festivais para a honra do Senhor. Agora, quem é o povo de Judá, senão um povo exilado, fora de casa, numa terra estranha, ouvindo uma língua que não é familiar, vendo o povo adorando deuses que não lhes eram familiar, rios que não lhes eram familiar. Essa era a vida, o sentimento de muita gente que foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas eu preciso te mostrar aqui uma coisa importante. Muita gente, quando lê a Bíblia, acha que a Bíblia é um livro que você lê ele naturalmente na ordem cronológica. E, gente, não é. Os livros bíblicos foram organizados numa ordem mais ou menos por estilo literário, por relevância, mas ele não respeita uma ordem de tempo necessariamente. Um exemplo, você vai achar o livro de Esther aqui, bem antes de Daniel. E a história de Esther foi quando já era o Império Persa, depois do Império Babilônico. Então, não está numa ordem cronológica. É bom e é importante que você se pergunte, todas as vezes que for ler um texto bíblico, em que momento da história esse texto
está descrevendo ou foi composto, ou que ele faz referência. Por que isso é importante? É importante porque você precisa lembrar dos grandes impérios do mundo antigo. Nós temos aí, evidentemente, o primeiro deles, o Império Egípcio, que a gente sempre se lembra por causa dos eventos do Êxodo e da Páscoa com Moisés. Mas depois do Império Egípcio, nós tivemos um grande império, o Império Assírio, muito violento, que inclusive usava uma tática muito especial para dominar os seus povos conquistados, para subjugá-los. Qual era a tática? Prender os seus exilados e espalhar os membros de cada família em territórios diferentes do seu império. Para quê? Para que houvesse uma assimilação cultural, para que eles perdessem a sua identidade e não tivessem nenhuma força política depois, por exemplo, de conspirar contra aquele império. Os assírios dominaram, gente, a parte norte de Israel. Você sabe, Israel tem 12 tribos. Dessas 12, 10 tribos compunham o reino do norte, que era chamado de reino de Israel ou reino de Efraim, que tinha lá os seus reis, ok? E você tinha o reino do sul, isso depois da morte de Salomão, tá, gente? O reino do sul era o chamado reino de Judá, por se referir a duas tribos específicas, Judá e Benjamim. Eram as únicas tribos que compunham o reino do sul. E o reino do sul era muito importante, não sei se você sabe por quê. Era importante porque era o reino onde estava o templo de Jerusalém. E era também o reino cujo descendente destacado era Davi, a quem Deus prometera de onde viria o Messias. Por isso o reino do sul é tão importante para o cenário, né, da nação de Israel e da história de Israel como um todo. Então é importante destacar isso aqui. Muita gente fica assim, Igor, o que significa judeu? O judeu não é israelita? Em parte, porque israelitas são 12 tribos. Quando você fala judeu, você está se referindo a um descendente do reino do sul, em específico o reino de Judá. Ou ele é de Judá ou ele é de Benjamim, né, que recebeu um nome como um conjunto dessas duas tribos de reino de Judá. O reino de Judá não foi levado pelos assírios. O reino de Judá ainda perseverou ali um tempo e depois foi tomado, sitiado pela Babilônia. Aí sim, nós temos um outro cenário no contexto bíblico dos exilados. Mas veja bem, quando os israelitas, ou melhor, os judeus de Judá, vão para a Babilônia, o profeta Jeremias, que viu tudo isso, né, gente, preveu tudo isso, testemunhou os babilônios chegando no território de Judá, escreveu um livro lamentando a destruição do templo e de Jerusalém, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias escreve uma orientação aos exilados no capítulo 29 do seu livro, Jeremias 29, dos versos 4 a 7. Olha o que ele diz para os exilados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem o número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha, a ordem de Deus pelo profeta é expressa. Israel deveria ir, ou Judá deveria ir para o exílio e se comportar de forma natural. Eles deveriam se aculturar em algum nível, deveriam ter seus filhos, sua vida normal, plantar pomares, deveriam orar, inclusive, pela paz da Babilônia, porque na paz da cidade eles teriam paz. Por uma razão, né, gente? Deus prometeu que ia ser 70 anos de exílio, não seria um exílio eterno. Deus queria que o seu povo continuasse crescendo e prosperando, mesmo fora da terra prometida, para que um dia eles pudessem retornar para lá. Então, claro que Deus tinha interesse em preservar o seu povo. Mas sim, o exílio ele é e deve ser reconhecido assim, como um julgamento divino. Isso está lá no livro de Levítico, Deuteronômio. Deus já tinha previsto isso, que se os israelitas não andassem segundo a lei do Senhor, Deus se espalharia entre as nações. E foi o que aconteceu. Irmãos, o livro de Daniel é um livro muito importante para nós, porque, é claro, ele tem um contexto narrativo, vai contar a história de jovens judeus que foram para a Babilônia, o texto que nós lemos agora há pouco, né? É verdade que eles foram levados para esses territórios, mas é sempre importante destacar que, ao estudar o livro de Daniel, nós precisamos ter a humildade de entender que nós estamos entrando num território em que grande parte dessa linguagem ela é muito enigmática. Não é uma linguagem simples, é carregada de simbolismo.
Mas também é interessante a gente deixar isso claro aqui. Gente, Daniel conseguiu prever, ele estava na Babilônia, ele conseguiu prever o advento de pelo menos 3 impérios depois da Babilônia. Ele preveu a ascensão do Império Persa, do Império Grego e, por incrível que pareça, o Império Romano, que foi o império que dominou o tempo de Jesus. Ele preveu isso profeticamente. O livro de Daniel é um livro tão importante para a cultura dos judeus, que em 1947, sim, gente, da nossa era, 1947, foi encontrado no deserto do Mar Morto alguns manuscritos, muitos antigos, alguns de 200 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, da Bíblia e de vários outros textos, os chamados manuscritos do Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar deles. Tem uma importância histórica, arqueológica, literária, teológica, sem precedentes. E dentre os escritos e fragmentos encontrados, muitos fragmentos do livro de Daniel também foram achados em Qumran, a gente chama de Qumran, né? Ou no deserto, nas cavernas do Mar Morto. Vamos ler a Bíblia então, Daniel capítulo 1, verso 1 até o verso 21. Eu dei essa introdução à série, agora nós vamos entrar no texto que nós vamos meditar hoje. Lembre-se que o tema é contrafluxo, fé no exílio. Daniel capítulo 1, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, nós vamos ler do verso 1 até o verso 21. Diz assim o texto sagrado. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, que é a Babilônia, viu gente? Para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao fim desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque e o de Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: olha, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então, Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos, apenas durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou com ele e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência, olha que interessante, gente. No fim dos 10 dias, no final, deixa eu só achar aqui, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, lhes dava apenas legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos.
ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram encontrados homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntava. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e todos os encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali, o primeiro ano do reinado, até o primeiro ano do reinado de Ciro. Senhor, que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra seja anunciada com fidelidade. Livra a Tua igreja de ouvir um homem pregar aqui hoje, Senhor. Me impeça de atrapalhar a Tua palavra. Guarda o meu coração e dos meus irmãos e nos encha do Teu Espírito. Que o Teu Espírito esteja com a nossa imaginação, com as nossas palavras, com a nossa consciência e aqueça o nosso coração para acolher a Tua vontade. Nós estamos a serviço do Evangelho e que o Evangelho de Jesus esteja a serviço da glória de Jesus e da Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então nós estamos aqui entrando nessa obra que para nós, como eu já mencionei, é indispensável. Mas muita gente poderia perguntar, qual é a relevância de estudar Daniel, o profeta Daniel, hoje, século 21? Gente, nós vivemos um cenário evidente de muita perplexidade histórica. Nós saímos de uma pandemia e o cenário político, militar no mundo está de novo agravado. E é claro que isso desperta sentimentos de muito desconforto e muita apreensão sobre o futuro, sobre a vida humana, sobre o que pode acontecer. Gente, é importante deixar claro, nós vivemos a nossa rotina todos os dias, né, com a pretensão de trazer sustento para casa, honrar a nossa família, alguns planejaram o futuro, mas é importante destacar que a gente não pode subestimar o potencial de uma mudança de cenário e de conjuntura global, a gente não pode subestimar. Por que não pode? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam lá na Alemanha, vivendo suas vidas normalmente. Muitos eram físicos, professores universitários, músicos, as meninas acordavam de manhã, iam para a aula de balé, cada um vivendo a sua vida e a sua rotina normalmente. E do dia para a noite, claro, com alguns sinais que foram antecedendo esses eventos, de repente, esses judeus estavam em guetos e campos de concentração, completamente desumanizados. Então, não é uma questão de desempenho, ok? Existem forças históricas que nós não temos qualquer controle. E a gente precisa ter senso e bom senso sobre isso. Por outro lado, apesar da gente não ter controle sobre eventos dessa magnitude, nós temos que reconhecer que existe um Deus que tem sim. E existe um Deus que, inclusive, usa eventos catastróficos, como foi o exílio de Judá, para a sua glória e para os seus planos. E por razões que nem sempre a gente compreende também não. Mas o que fica evidente lendo Daniel é que esse era o intento da obra, é que Deus está passando um recado para os israelitas lá na Babilônia. Qual recado? Apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a perplexidade, todo o desamparo, toda a sensação de estar numa terra estranha, Deus continua absolutamente soberano. Não apenas soberano, Deus introduz dentro da Babilônia porta-vozes da sua vontade. Que ironia. Daniel e aqueles outros 3 jovens foram colocados na corte babilônica quase como cavalinhos de Troia, com o intento de Deus deixar claro e testemunhar e dar o recado aos poderosos de que Ele continua sendo o regente da história, apesar da pretensão de poder e política que muita gente tem por aí, quase se achando onipotente. Então nós temos que entender que essa obra é relevante porque ela lança luz sobre como um cristão, hoje, devoto a Deus, deve viver em um mundo que culturalmente parece construído sobre valores completamente estranhos ao nosso. Como a gente pode permanecer fiel e leal a Deus em um mundo em que tudo aponta para tudo aquilo que não é cristão e que condiz com Deus? Como que é viver no dia a dia em ambiente que as pessoas estão obcecadas e obstinadas por um projeto de felicidade, de salvação pessoal, que nada tem a ver com o Evangelho. E você permanecer fiel. Como é que você permanece fiel? Diante das pressões da cultura, as pressões da política, as pressões da ideologia, as pressões de uma liturgia secular
que contrapõe-se a uma liturgia divina, a uma adoração divina. Como resistir a tudo isso? Olha, o texto começa dizendo que foi Deus mesmo que entregou nas mãos de Nabucodonosor. Você viu isso aí no verso 2? O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor Jeoaquim, rei de Judá. Deus pessoalmente fez isso. Pegou o rei da tribo de Judá e falou assim, toma aqui, Nabucodonosor, com lacinho e tudo. Mas o que é curioso é que, apesar de Deus ter entregue esse rei a Nabucodonosor, Nabucodonosor parece estar tomando decisões sob total poder. Ele decide o que quer, o que faz. E eu quero lembrar a vocês que, nesse momento, gente, Jerusalém só está sitiada, ela ainda não foi destruída. Ela só está sitiada. A destruição acontece um pouco depois, levou um tempo para isso acontecer. E Jeoaquim é um vassalo de Nabucodonosor. Ele é um fantoche na mão de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, querendo testar os seus caprichos e o seu poder sobre aquele reino que agora está submisso ao seu poder babilônico, faz uma exigência. Ele faz um pedido. E ele, dentre os pedidos, é que ele pede que os utensílios sagrados, os tesouros do templo de Jerusalém fossem tesouros dele agora. E vejam que cena dolorida para um israelita, né? Ou para um judeu dessa época. Os tesouros sagrados que Davi, Salomão e lá em Moisés foram construídos para a glória de Deus e para o louvor de Deus, agora estão sendo transportados ou roubados e depositados nos templos pagãos da Babilônia. Essa cena era espiritualmente e religiosamente dolorida para os judeus. Não é mais do que isso. Esses utensílios agora são despojos de um império pagão. Mas isso não era suficiente para Nabucodonosor. Nabucodonosor também quer e tem um intento de ter despojos que não são materiais, despojos intelectuais. Não bastava ter o capital financeiro, ele queria o capital cultural da elite intelectual judaica. Isso está claro no verso 3. Olha o que ele dá de ordem aí a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então não era qualquer um. Ele falou, eu quero os jovens nobres e os jovens que têm ligação com a família real. E por qual razão? Olha, no meu livro, A Escola do Messias, eu falo sobre isso. Falo sobre como a tradição da sabedoria de Israel, que está lá em Provérbios, Eclesiastes e Jó, era uma educação, no início, elitizada. Só as pessoas ligadas à monarquia de Israel tinham acesso a essa sabedoria, que depois se tornou popular. Mas, inicialmente, era uma educação das elites. Era uma educação daqueles que estavam ligados à corte israelita. Então, Nabucodonosor pega jovens que já eram educados. Já tinham e receberam um tipo de educação ligada à nobreza de Israel e ligada à monarquia de Israel. É o que o texto diz, olha aí, no verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Então tinha um critério aqui no edital lançado por Nabucodonosor. Ele tinha critérios de seleção para aqueles que estariam na sua corte. Mas mais do que isso, a exigência dele também era que eles fossem educados por um tempo. Ué, já não eram suficientemente educados? Não, gente. Eles eram educados na sua cultura. Agora eles tinham que ser educados na cultura da Babilônia. Olha o que diz no verso 5. O rei determinou. Não é curioso? Porque Deus está entregando e tem um rei determinando. E esse é o ponto. O ponto é que o livro de Daniel inteiro é um rei fazendo as coisas como se fosse arbitrário, de forma deliberada, mas tem um outro rei acima do rei, ok? Tem um outro governo acima do governo. Mas veja o verso 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias, da mesa real e do vinho, e que os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Gente, é uma faculdade para eles chegarem na corte de Nabucodonosor. 3 anos de estudo. Qual era o conteúdo, o currículo desse estudo? Está lá no verso 4. Volta aí no verso 4. Que eles fossem o quê? Competentes, e que Askenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que é a cultura? A palavra cultura no hebraico é sefer. Sefer é literatura. Que eles dominassem a literatura cultural babilônica. E, gente, vocês sabem, a Babilônia é muito famosa no mundo antigo.
né, nos campos da astronomia, astrologia, matemática, física, agricultura. Tem vários conhecimentos que a Babilônia acumulou e que depois os gregos, lá com Alexandre o Grande, pegaram esses conhecimentos e expandiram no Ocidente. Então, o que você acha que a cultura grega tem muito de cultura babilônica, que foi trazida pelos gregos nas suas conquistas para o Ocidente. Então, essa preocupação com a matemática, com o cálculo, irrigação, é ciência babilônica. Isso é muito importante destacar. Gente, esses jovens estão ascendendo ao governo babilônico, mas eu quero lembrar que a caminhada de Jerusalém à Babilônia não foi fácil. Não sei se você sabe a distância. A Babilônia, gente, ficaria hoje mais ou menos ali no Iraque, no rio Tigre, o rio Eufrates. Eles saíram de Jerusalém, que é hoje Israel, a pé. Olha, eu estou falando aqui de uma distância, tá, em linha reta de 600 quilômetros. Mas eu perguntei para o ChatGPT como é que seria essa distância por terra. E ela me deu uma projeção, se é mentirosa ou não, porque eu não confio 100% no ChatGPT, de 1.200 quilômetros, o que não é de todo fora da realidade. O dobro da distância, uma região desértica, não era todo o caminho que você andava, tinha que parar para beber água, comer, etc. E aí foi feito um cálculo. De acordo com o ChatGPT, eles levaram de 10 a 12 dias caminhando para chegar na Babilônia, saindo de Jerusalém. O que faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora imagina esses jovens, ok, trazendo toda a memória de uma derrota militar, ligados à realeza. Eles testemunharam toda a aflição dos reis e daquela aristocracia judaica. E agora eles estão chegando na Babilônia. Gente, imagine a cena. Você sabe, a Babilônia, gente, tem a fama dos jardins suspensos da Babilônia. Era um lugar maravilhoso, bonito. A arquitetura era impressionante. Os templos eram suntuosos. Imagina esses jovens chegando na grandiosa Babilônia com as suas muralhas, seus templos, seus sistemas de irrigação, seus canais, um comércio efervescente, ruas movimentadas, os mercados vibrantes, e eles chegando ali como despojos de batalhas, humilhados. E eles chegam no palácio de Nabucodonosor, opulento, imagina, grandioso, aqueles salões absurdos, todo aquele luxo, aquela atmosfera de nobreza, de realeza, servos, cortesãos, todo mundo ocupado, trabalhando, e chegam aqueles jovens mal vestidos, suados, cansados de uma jornada longuíssima, e de repente eles entram nesse mundo completamente diferente. Eles entram numa metrópole, e aquilo, para muito jovem moderno, soaria como uma grande oportunidade acadêmica, né? E lá estão eles, sendo instruídos, educados na sabedoria, tendo muito o que aprender, e o rei não só determina uma educação, mas ele também determina uma dieta. Uma dieta. E a dieta é de gente privilegiada. Eu quero que essa turma aí seja bem tratada, que eles comam das minhas iguarias e bebam do meu vinho. Essa foi a ordem de Nabucodonosor, aqueles 4 jovens judeus. Mas a iniciativa vai além a ponto de mudar o nome desses jovens. Olha, os nomes você conhece, eu vou dar a tradução de cada um deles. Daniel, em hebraico é Deus é meu juiz. Ananias, Deus foi gracioso, Hananiah, em hebraico. Misael, ou Mishael, em hebraico, quem é como Deus. E Azarias, ou Azariah, Adonai, ou Jeová, me ajudou. Esses eram o nome deles, tá? Que Deus é meu juiz, Deus é gracioso, quem é como Deus e Deus me ajudou. Com esses nomes, ou com essa identidade de um Deus que é gracioso, que governa, que julga, um Deus que suporta, um Deus que é incomparável, que esses jovens entram na Babilônia. E aí eles têm os nomes mudados para os nomes pagãos. Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Cada um desses nomes fazem, cada um deles, alusões aos diferentes deuses do panteão babilônico. O principal deus babilônico é Bel, ou Marduk, e abaixo dele você tem Nabu, ou Navu, que inclusive é o nome de Nabucodonosor, é uma homenagem a esse deus, era o deus da sabedoria, que ficava abaixo de Marduk, o principal deus do panteão babilônico. Gente, apesar desses nomes, ou dessas etiquetas babilônicas sobre esses homens, Daniel insiste no livro, ou pelo menos no texto que nós lemos, em chamar os 4 jovens pelos nomes originais. Porque essa, de fato, é a identidade deles. Eventualmente, em outros textos, vai aparecer os nomes babilônicos, mas há uma insistência, principalmente no capítulo 1, e aí vocês vão ver um pouco para frente também, nas próximas da série, uma insistência deles se agarrarem a essa identidade. E isso é muito interessante.
É interessante, gente, porque o exílio traz suas tensões. Vou trazer uma profecia aqui muito curiosa, profecia do profeta Jeremias também, capítulo 24, em que Jeremias tem uma visão. Sim, uma visão. Uma visão de 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Jeremias 24, verso 1. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros, e ele os levou de Jerusalém até a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: eu vejo figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se pode comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, a Babilônia, são como esses figos bons, eu os considero bons. João Calvino interpreta esse texto como uma menção profética aos 4 jovens judeus. Deus já tinha previsto até por Jeremias que um remanescente de bons judeus, bons frutos, bons figos, estariam ali na corte babilônica. Mas, irmãos, Daniel fez uma resolução, está no verso 8. Beleza, eu aceito mudar o nome, beleza, eu aceito a educação da Babilônia, beleza, estamos aqui na corte, vamos trabalhar, vamos estudar. Fico 3 anos aqui estudando, mas uma coisa eu não abro mão. Eu não quero comer das iguarias do rei. Essa dieta aí eu não vou participar dela. Talvez você se pergunte, por que não, Igor? Alguém poderia responder, porque tem as leis levíticas que determinam lá o que o judeu pode comer, o que não pode comer. Pois aí o vinho. O vinho não é necessariamente um alimento impuro, uma bebida impura. Mas é mais do que isso, gente. É mais do que simplesmente o risco de contaminação, apesar que Daniel fala que ele não quer se contaminar. É que sentar à mesa, participar das iguarias do rei, era participar dos mesmos interesses, da mesma fé, da mesma religião e dos mesmos intentos culturais do rei. Assentar-se no mesa com o rei, comer com o rei, participar do seu alimento, era de alguma maneira, principalmente na cultura do Antigo Oriente, né, isso era muito comum, era de alguma forma se compactuar, entrar em aliança com o rei da Babilônia. Então eles deixam um limite claro. E, gente, esse é um ponto que para nós é fundamental. O que é fundamental é entender nesse texto? É que o povo de Deus, sim, o povo de Deus vive no exílio. O povo de Deus, eventualmente, é lançado a viver num ambiente cultural em que as pessoas não têm as mesmas vontades, os mesmos interesses e o mesmo bem que você considera um bem para você. Isso pode acontecer. Contudo, olha a profecia de Jeremias. Deus falou, vai plantar pomar, vai fazer casa, vai trabalhar, vai fazer dinheiro, vai cuidar dos seus filhos, vai dar os seus filhos a casamento. Viva uma vida aparentemente normal, mas não se esqueçam de orar pela paz da cidade. Não esqueçam de orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Então a questão aqui é, como estar no mundo sem ser do mundo? Como viver na cidade dos homens, usando aqui um texto, uma alusão a Agostinho, claro. Como andar na cidade dos homens sem esquecer que você é da cidade de Deus? Como é que você faz isso? Irmãos, para começar, Daniel e seus amigos não olham para a caminhada deles em ascensão dentro do Império Babilônico como uma oportunidade. Muita gente olharia para algumas coisas como nesse cenário como uma oportunidade, um privilégio. Eles viam isso como uma missão. E isso é muito importante. É muito importante você olhar para a sua carreira, você olhar para a sua vida, para os seus estudos, para a sua rotina, para os seus planos, não como privilégio, mas como uma missão. E isso muda tudo. Muda tudo quando nós descobrimos que Deus nos coloca em determinados lugares, não para a gente criar melhores oportunidades de alcançar felicidade. Porque esse evangelho aí é o evangelho da Babilônia. E como dizia Bob Marley, get out from the Babylon. Sai fora da Babilônia.
Não é privilégio, é missão. É missão. Mas o chefe dos eunucos está apavorado. Está apavorado com a pretensão de Daniel, a resolução de Daniel de dizer, olha, eu não vou comer dessa bagaça, não. Essa refeição gourmet do rei não é para mim. Eu quero comer mato. Quero salada no meu prato, eu quero sementes. Mas eu não vou participar desse vinho e dessas iguarias. Ô, gente, é claro que aqui o texto não está falando de veganismo. Ok. Importante deixar isso claro. Ah, porque eles ficaram bonitos depois, né? Tá vendo? O negócio é... Não, gente, o texto não está falando sobre veganismo. O texto está falando sobre resolução, está falando sobre separação, ao mesmo tempo que você é um igual, você é um diferente. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Daniel, então, foi falar com o cozinheiro. Está aí no verso 11. Ele procura o cozinheiro-chefe. Lembra que o chefe dos eunucos é quem disse. Ele que disse, não façam isso, vocês vão colocar minha cabeça em risco. Então, Daniel desiste do chefe dos eunucos e procura o chefe da cozinha gourmet. Ele vai lá e fala com ele, com o cozinheiro-chefe, verso 11. Diz para ele assim, olha, o seguinte, verso 12. Por favor, faça uma experiência com esses teus servos. Durante 10 dias. Só isso que a gente pede. 10 dias. Durante 10 dias você só vai nos dar legumes para comer e água para beber. A turma do jejum de Daniel aí. Ó. Depois, você vai comparar a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Você pode comparar. Dependendo do que você enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. Então, se você achar que a gente não está muito legal ali, aí você decide o que você vai fazer. O cozinheiro-chefe concordou de boa e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, gente, por incrível que pareça, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho e só davam para eles água e legumes. Agora, veja que interessante. Talvez você diga assim, foi a dieta, nego? Não foi a dieta, gente. Foi o Deus que estava por trás dessa dieta, ok? O Deus por trás dessa dieta, gente, está fazendo alguma coisa. Agora, imagina essa cena, gente. Você está na Babilônia, ok? Aquelas engrenagens do poder. Pensa na suntuosidade, pensa naquele império. Você chega naquele lugar, se sente minúsculo. Você fala assim, cara, eu sou uma formiga no universo. Tudo aqui é enorme, tudo aqui é poderoso, tudo aqui é suntuoso, tudo aqui parece, sabe, esse império parece imparável. Parece imparável. Eu me sinto nada diante do poder desse império. E, de repente, Deus, sutilmente, começa a abrir caminhos para os seus filhos dentro desse universo. Sutilmente, parece que alguém está brincando com essas engrenagens de poder. Parece que sutilmente alguém está subvertendo aquelas estruturas, introduzindo os seus filhos como areias naquela engrenagem. Como areias naquela engrenagem. Eles foram educados, sem dúvida. Aprenderam o melhor da literatura, aprenderam o melhor da ciência da Babilônia. Quem olhava até achava que eles eram parecidos com babilônicos, mas era só a capa. Era o traje do missionário transcultural. Fala a língua igual, veste igual, parece até igual. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. Já falei sobre... É estranho para um cristão, por exemplo, ir num ambiente cultural em que você tem pessoas predominantemente não cristãs ou que vivem a partir de valores não cristãos. É muito comum a gente chegar nesses ambientes e aí você tem 2 tipos de crente. Tem um crente que fala nunca que é crente, e aí ele não tem diferença nenhuma dele realmente para as pessoas do ambiente. E tem um crente que ele é tão alienado, que o pessoal está falando sobre Beatles, ele está na Shirley Carvalhais ainda. Entendeu? É o máximo que ele vai, culturalmente. E o pessoal está falando de jazz, bossa nova, está entendendo? E aí você está ali, o que está acontecendo aqui? Não está acontecendo, você não sabe nem o que está acontecendo. Porque ou você vive numa bolha cultural, ou você vive assimilado. Abraham Kuyper, importante teólogo que nós valorizamos nessa igreja, muito importante, foi primeiro-ministro da Holanda durante muito tempo, foi um reformado, trabalhou, produziu muito, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, é muito caro para nós aqui. Abraham Kuyper dizia que a relação do cristão com a cultura tinha que ser por 2 vias, o diálogo e a antítese. O que é diálogo e antítese? Você não pode rejeitar a cultura de primeira. E por que você não pode rejeitar? Porque tem coisas na cultura que são bens de Deus. Imagina, se você é crente, fala assim, não vou tomar mais antibiótico não, porque o cara que fez é satanista. Acabou, meu filho, você vai morrer doente.
Porque, se você for ver quem fez cada remédio, cada roupa que você veste, cada sapato que você veste, foi feita por crente ou não, você está perdido. Então, existem bens culturais produzidos por não cristãos que são bens para a glória de Deus, mesmo que ele não reconheça. João Calvino, nas Institutas da religião cristã, ele fala que quando um cristão rejeita bens e produções feitas por ímpios, ele tem que tomar cuidado para ele não estar sendo ingrato a Deus pelas graças que ele nos dá. Porque Deus dá dons e capacidades a homens que podem ser até ateus, agnósticos. Mas esses dons, como diz o próprio Tiago, né, que todo bom dom e toda boa dádiva procede de Deus, o Pai das luzes. Então, todo bom dom é dom de Deus. Não importa se pela mão de um pagão, pela mão de um ateu, pela mão de um agnóstico. Isso é o que nós chamamos de graça comum. É uma graça que está aí, presente na criação de Deus, produzindo coisas boas. Porém, quando cristãos lidam com a cultura, eles precisam dialogar com a cultura. A gente precisa ter uma conversa com a cultura. Buscar a verdade, contribuir para o bem comum, engajar com todas as áreas que você foi chamado para se engajar, é arte, é cultura, é medicina, serviço social, educação. Se engaje, se envolva. Esteja, de alguma maneira, vestido como um babilônico. Que as pessoas olhem para você e até te acham, não, olha só, não é que ele fala aramaico? Não é que até que ele veste igual a gente veste? Não é que ele fala a língua que a gente fala? Eles olham e falam assim, não, parece com a gente. Mas tem um momento da antítese. Aí é o outro lado da moeda. O momento da antítese é o momento em que a nossa fronteira e a nossa identidade é mantida íntegra. As pessoas falam, parece, mas também não parece. Ele tem até um jeito, a linguagem dele não é alienígena, ok? Ele ouve jazz igual a gente ouve. Ele gosta de rock and roll igual a gente gosta, ele ouve as mesmas bandas que a gente escuta. Só que ele tem um critério diferente. Ele tem uma percepção de mundo diferenciada, ele age de forma diferente. A compaixão dele é diferente. Enquanto eu olho para o corpo do outro como objeto de consumo, ele olha para o corpo do outro com dignidade. Tem alguma coisa diferente nele. Enquanto eu me desespero porque eu perdi minha grana, ele continua tendo insistência na esperança. Quando eu adoeço, eu enlouqueço, ele adoece, ele dá graças a Deus. O que acontece com esse povo? Que povo é esse? É o momento da antítese. Daniel e aqueles jovens não comeram do banquete do rei e do seu banquete gourmet, porque ali era uma fronteira. Ali era o momento de ele dizer, aqui a gente não vai. Irmãos, tem um momento que o cristão tem que ir, ok? E tem um momento que o cristão não tem que ir. Tem um momento que o cristão tem que dizer, eu estou com você. Tem um momento que o cristão vai dizer, você vai sozinho. Porque essa fronteira do diálogo e da antítese é o que faz o cristão igual e diferente. E é importante que um cristão seja igual e diferente ao mesmo tempo. A missão de Deus exige isso. Se fazer de fraco para ganhar os fracos. Mas a missão de Deus também exige que a gente seja um povo separado, um povo eleito, um povo cujo comportamento e vida dizem muito sobre o Deus que nós cremos. Então existe uma continuidade, existe uma descontinuidade. Por isso nós vivemos contra o fluxo, em grande medida. E como ter fé num mundo que parece que culturalmente está nos esmagando? Como manter a identidade diante de um mundo que parece que está nos oprimindo? Esmagando a nossa identidade. Olha, o texto deixa claro. Gente, esses jovens, eles prosperaram. No verso 17, diz que esses 4 jovens, Deus pessoalmente deu a eles conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E para Daniel, em específico, deu até a arte de interpretar sonhos. É um tema importante para o resto do livro. Mas eu quero destacar isso, que com toda essa competência, de novo, eles não olhavam para essa competência como simplesmente uma oportunidade para o sucesso. Eu já vi gente pregando demais texto de Daniel com esse tom coach. Já vi. Tá vendo? Daniel saiu da Babilônia, Deus exaltou ele, igual José no Egito. Mesma história. Olha, Deus o exaltou, veja que interessante. Ele saiu lá do vale do exílio, agora está na corte babilônica. Ele é quase um Pablo Marçal, né, gente? Aí você vai olhando ali, você vai, meu Deus, é impressionante como é que esse cara conseguiu chegar onde ele chegou. Mas esses jovens não estão olhando para o que está acontecendo no cenário da Babilônia como uma oportunidade de sucesso, um carreirismo. Não é isso, eles estão obviamente sóbrios.
obviamente sóbrios. Eles sabem que Deus não os colocou ali por acidente. Eles sabem que Deus os colocou ali para eles exercerem aquilo que um sociólogo americano, David Jameson Hunter, chama de presença fiel. Uma lealdade radical a Deus, mesmo num ambiente absolutamente anti-Deus. Num ambiente hostil, qualquer coisa que diga respeito à fé, à crença em Deus, no Evangelho, ele persevera na sua lealdade a Deus, simplesmente obedecendo o que Deus determinou como missão para a sua vida. Então, o que é a prosperidade? Prosperidade não é você ter grana para ser feliz. De novo, isso é outro Evangelho. Prosperidade é você ter o recurso necessário, nada mais e nada menos, para você cumprir aquilo que Deus designou como missão e tarefa para a sua vida. Nem além, nem a quem. Para alguns, Deus vai dar saúde. Talvez você pergunte, eu me considero uma pessoa saudável, então pergunte para Deus o que Ele quer com a sua saúde. Deus não te deu saúde para você ser feliz, porque felicidade você vai ter. E vai ter que ter tempo para desfrutar de tanta felicidade que você vai ter. Por isso que Deus vai ter que te eternizar, ressuscitar para você desfrutar de felicidade ad infinitum, ok? Mas até lá, se você tem alguma saúde, se você tem algum recurso, se você tem alguma inteligência, se você tem algum dom, se você tem alguma capacidade, nada disso te foi entregue para você ser feliz. Isso foi entregue para você cumprir uma missão. E pergunte para Deus qual é a sua missão. Pergunte para Deus qual é a sua tarefa, porque se não te faltam recursos, eles estão aí para você fazer um trabalho. Eles estão aí para você cumprir uma tarefa. Igor, meu recurso não é muito grande, minha saúde... Igor, eu sou cadeirante, eu não dou conta de fazer uma viagem missionária para a África e para o sertão do Nordeste. Mas eu escrevo muito bem, essa é a porção de graça que Deus te deu. E essa é a jurisdição da sua tarefa e do seu trabalho. É até aí que ele vai. E está tudo bem. Lembra da parábola dos talentos. Está tudo bem. Alguns Deus dá mais, outros Deus dá menos, porque o fim, a finalidade é que Deus seja glorificado, cada um com a porção de graça que recebeu. Então, prosperidade não é ter muito e nem ter pouco. Prosperidade é ter o suficiente para cumprir a tarefa. Entendeu isso? O suficiente para cumprir a tarefa. Nada mais, nada menos. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, caminhando para o fim. Capítulo 2, verso 11 e verso 12. 1 Pedro, lá no final da sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Irmãos, nós todos, qualquer cristão batizado, tem que ter essa consciência. Você sempre, enquanto você estiver nesse planeta, nessa terra ainda, nesse mundo presente, você sempre será, para todos ao seu redor, um estranho, um peregrino, um estrangeiro. Mas observe, quando eu falo estranho, é na dose certa, ok? O Keller vai dizer que você não tem que... Timothy Keller, Igreja Centrada, ele vai dizer, não acrescente escândalo ao Evangelho. O Evangelho já tem uma dose de escândalo suficiente. E essa dose de escândalo é necessária. A cruz, ressurreição, Jesus venceu, isso já é escandaloso o suficiente. Não acrescente escândalos ao Evangelho. Crente não usa não sei o quê, crente não pode não sei o que lá. Não acrescente escândalo. Deixa só o Evangelho. Só a boa nova. Não acrescente escândalos ao Evangelho. Mas sempre seremos peregrinos e estrangeiros. Verso 11, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros. Pensa lá em Daniel e a sua turma. Peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais. Que fazem guerra contra a alma. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Tem uma conduta exemplar entre os pagãos, os idólatras, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Entendeu? É assim que nós andamos na Babilônia. É assim que nós vivemos na Babilônia. Nós não abraçamos o ritmo do maquinário babilônico.
O nosso ritmo é outro. O nosso prato é outro. A nossa mesa é outra. O que priorizamos são outras coisas. O ritmo é distinto. E é essa distinção do cristão que faz o cristão cumprir a sua missão. Porque, por um lado, ele é distinto, por outro, ele parece. No livro Igreja Centrada, a Keller vai dizer o seguinte, que um cristão tem que ser igual, diferente e engajado, ao mesmo tempo. A missão dele só acontece quando ele é igual, diferente e engajado. Abre aspas. Exercemos impacto em prol do Evangelho se formos iguais às pessoas ao redor de nós, mas, ao mesmo tempo, profundamente diferentes. Permanecendo o tempo inteiro, como cristãos, bem visíveis e engajados. Não tem espaço no cristianismo para o cristão que omite a sua fé. Como também não existe espaço na fé cristã para um cristão que distancia pessoas da sua fé. O cristão não foi chamado para o isolacionismo cultural, se isolar, mas também não foi chamado, atenção para isso, para o assimilacionismo cultural. Ser absorvido pela cultura. A Bíblia chama isso de mundanismo. É tão equivocado quanto o isolacionismo cultural. Deus nos chamou para sermos iguais, diferentes e engajados. Eu gosto muito de citar o exemplo da Júlia, né? Citei esse exemplo hoje de manhã, Júlia. A Júlia é da área da música, né? E ela paga um preço por isso. Ela paga um preço pela integridade dela na área das artes. Não abre mão de estar nos ambientes que poucos cristãos vão, mas ela também sabe com quem ela canta, ela sabe com quem ela convive, sabe os ambientes que ela pode ir e nunca abre mão de estar aqui nos domingos, nos cultos. Apesar de ser uma artista, apesar de ser uma musicista, apesar de ser uma cantora. Ela faz isso para a glória de Deus, porque ela sabe do sacerdócio dela. Ela sabe os ambientes que ela pode circular e como ela circula nos ambientes. Tem aprendido isso com Deus todos os dias. Mas quem olha para a Júlia na sua performance musical sabe. Ela é igual, mas é diferente. Depois conversa com ela o testemunho dela lá na Alemanha, que ela vai te contar a história do igual e diferente, né, Júlia? Conversa com ela para você ver. Igual e diferente. Gente, caminhando para o fim. Os poderes dos impérios temporais, os poderes políticos, são absolutamente relativos ao poder de Deus. A gente pode ver no mundo que parece que as pessoas estão brincando de vontade política. Mas no fim, gente, vocês querem saber a verdade? Com toda a bagunça política e ideológica, no fim, a verdade é que todos estes eventos estão a serviço e nos limites da vontade de Deus. O povo de Deus pode estar agora no mundo, a gente pode estar agora no exílio como forasteiros, mas nós não pertencemos ao exílio e ao mundo. Não pertencemos. É verdade que você pode olhar para a vida igual os israelitas voltando do exílio, ok? Indo para o exílio. Você olha para trás, o que você vê? A desgraça atrás de você. O templo destruído, a angústia, o abandono, jovens mortos, o templo pegando fogo, Jerusalém destruído, o grande sonho de Davi em ruínas, e diante de você um povo estranho, uma nação estranha. Você pode olhar e ficar perplexo, mas se lembre, é isso que você vai aprender com Daniel, se lembre, mesmo diante de um mundo que parece muito poderoso, existe um Deus que está cuidando dessas engrenagens para que ela caminhe em direção à sua vontade. A ideia da carta, ou melhor, do livro de Daniel, era consolar os exilados com a noção de que Deus está no controle apesar de tudo. Deus permanece soberano apesar de tudo, e no fim, as vontades políticas, culturais, são como fantoches num grande xadrez divino. Deus continua sendo regente soberano sobre a história. Esse é o consolo dos exilados. E esse é o consolo da igreja. Andamos na cidade dos homens, mas não somos da cidade dos homens. Encerro com uma profecia, não minha. Profecia de Isaías. 720 anos antes de Cristo. Você conhece a profecia, mas escute essa profecia como os exilados um dia ouviriam dos escritos do profeta. Isaías 40, verso 28 ao verso 31. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga? A sabedoria dEle é insondável. Ele fortalece o cansado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
Essa é a esperança, meus irmãos, que move cada cristão com fé autêntica no Senhor. É a esperança que nos faz perseverar e manter a integridade da mesa e daquilo que comemos. É essa fé, é essa esperança. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Peça a Deus graça para que você consiga discernir os intentos de Deus para a sua missão no mundo. Nós somos um povo que vive contra fluxo, mas com fé em Deus no exílio. Nós não negamos os bens e as dádivas que Deus nos dá, mesmo mãos ímpias, mas também não comemos de tudo que nos colocam à mesa, porque nós somos o povo do diálogo e também o povo da antítese, o povo que foi separado por Deus para uma tarefa. Onde Deus te colocou, meu irmão? Onde você está? Qual é a sua rotina? Com quem você convive? Seja intencional e se lembre de ser igual e diferente ao mesmo tempo. Nunca abra mão da esperança. Nunca abra mão da noção de que Deus continua sendo o regente da história. Pai, abençoa os teus filhos. Dê a eles graça para perseverarem na jornada. Dê aos teus filhos tudo o que for necessário para que eles cumpram a missão de Deus. Deus, esses teus filhos já são fartos de graça e de recursos, que sejam responsáveis no uso de cada um desses dons e oportunidades. Que se lembrem que são mordomos da multiforme graça de Deus e que possuem uma tarefa, como peregrinos e forasteiros, de serem íntegros na sua identidade em Deus e de fazerem boas obras e anunciar o Evangelho, para que mais gente se ajunte nessa grande obra de redenção, quando Deus vai nos levar de volta para casa. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para a ceia do Senhor.